Aleluia. Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus. Amém? Amém ou não amém? Abre a Bíblia comigo lá no Evangelho de Marcos. O último dia que eu vim aqui, nós ministramos no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Quem estava aqui, lembra? O Bartimeu. Foi ou não foi? Quem foi abençoado com a palavra naquele dia? Amém, Jesus. Hoje nós vamos falar novamente no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9. Marcos 9, né? Marcos 9. Quem achou, diga: eu amo meu aprisco. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Está escrito assim, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Está escrito aqui, presta atenção que Deus vai falar com você só na leitura da palavra. Só na leitura Jesus já vai falar. Amém, Rose? Amém? Está escrito assim: quando eles aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: quem é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. Ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Então trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes, meu Deus, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Fala comigo: tudo é possível ao que crê. Você crê? Aleluia. Tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como que estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Amém ou não amém? É a palavra de Deus. Deus já está falando com você. Eu tenho certeza que você já foi tocado pela palavra, porque
porque essa palavra é poderosa, forte. Vamos dar um aplauso para a palavra de Deus? Você está aplaudindo a palavra de Deus? Aplaude essa palavra, aplaude a Jesus, que é o operador de milagre. Aplaude e dá um glória, vai, igreja. É para o rei da glória, o rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia! Oh, glória a Deus. Aleluia! Pode se sentar, irmãos, pode se sentar aqui. Você viu, irmão, a situação aqui? A Bíblia conta para nós do pai desse menino. A Bíblia conta essa história desse menino, que era um menino que estava sofrendo a vida inteira. Nasceu em sofrimento. Não sei a idade dele, a Bíblia não conta a idade dele. Fato é que era um moleque que já tinha idade para falar, não é? Porque Jesus repreendeu o espírito mudo dele, ele já tinha idade para falar. Fato é que era uma situação toda conturbada, que era necessário, para livrar daquela situação, uma intervenção divina. Sabe o que, irmãos? O jovem estava possesso. Havia demônios lutando contra aquela família. Havia demônios lutando contra aquele pai. Havia demônios trabalhando contra aquela criança para matar, porque o diabo não olha idade. O diabo não olha a idade. O diabo não olha a condição financeira, nível de escolaridade. O diabo não olha, irmão, se você é bonito ou feio, se é preto ou branco. A Bíblia me disse que ele veio com uma determinada função, e ele está investindo o tempo todo para isso: matar, roubar e destruir, matar, roubar e destruir, matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia me diz também que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Irmão, aqui o texto vai falando com a gente e mostra claramente que havia uma necessidade de intervenção divina. O pai, era o único filho, vocês viram aqui? Era o filho único desse rapaz, não é? No Evangelho de Lucas fala isso. Em Mateus fala que o menino é chamado de lunático, que era doido. Mas esse menino é doido. Por quê? Porque quem não tem conhecimento, quando vê a manifestação de um demônio, logo fala que não, ele está doido, está com problema de cabeça, leva lá no manicômio. O psiquiatra olha para ele e fala: está doido, ele está com esquizofrenia, ele está com não sei o que da minha. E lá joga remédio no menino, joga remédio no menino, joga remédio. Aí a pessoa volta para casa toda besta, vai engordando, vai se deformando, e ali aumenta-se a cadeia demoníaca, porque antes ele era simplesmente um endemoniado, que poderia ser liberto simplesmente pelo poder do nome de Jesus. Só precisava de um crente cheio do Espírito Santo para repreender o poder das trevas e ele ir embora. Agora ele está preso também no domínio do remédio. Não que o remédio seja um problema, se ele for aplicado dentro de uma situação e condição necessária, porque a gente sabe que realmente existe a enfermidade, mas não é qualquer enfermidade que é curada com remédio. Amém ou não amém? Aqui, não é qualquer enfermidade que é curada com remédio, não. Mas eu quero te falar nessa noite: qualquer enfermidade pode ser curada com o poder do nome de Jesus, porque Ele é Senhor de toda a terra. Eu creio nisto. A Bíblia fala, irmãos, aqui de uma necessidade de intervenção divina. Porque esse menino desde a infância, eu fico imaginando, diaconisa Adriana, as investidas que o pai já tinha feito para que aquele menino fosse liberto. Aquele pai possivelmente já tinha levado aquele menino em tanto lugar, já tinha feito tanta coisa. Eu às vezes ouço alguns relatos de mãe, de pai, que pega o menino, que tem um sofrimento, o menino tem problema na perna, o menino tem problema no estômago, nasceu com enfermidade raríssima, e leva no lugar, e leva no outro, e leva no lugar, e aquele sofrimento carrega o menino. Irmão, teve uma época que eu ajudei, não é? Um rapaz,
O caso dele, um caso incrível. Vou até contar todo para servir de testemunho para você, de exemplo para você, não de abandonar ninguém. O menino era novo convertido na igreja e o pastor caiu. E aí o que é que nós fizemos, né? Quando o pastor caiu, nós conversamos, brigamos lá, que tal, para tirar o pastor. Só que o pastor que expulsou a gente da igreja. E aí eu e Neide saímos da igreja e deixamos o menino lá. O menino novo convertido ficou lá. Aí, alguns anos depois, novo convertido, descobriu que o pastor caiu também. O que é que ele fez? Ele abandonou a fé. A gente tinha que carregar dele. Não, abandonamos a fé. Deixamos ele lá. Ele abandonou a fé. Quando eu fui encontrar com ele, irmãos, eu já era pastor. E a mulher dele, a irmã dele me liga: Pastor Júlio, o senhor é pastor aí da Ebenezer, o meu irmão está com um problema gravíssimo aqui. Caiu, está com uma dor de cabeça, precisa de um hospital. E eu não estou arrumando um carro para levar ele. Eu morava lá em Venda Nova. E eu falei: até eu chegar aí, esse moleque já morreu. Vou dar um jeito. Liguei para o irmão veio, né? Como é bom ter gente de boa vontade, né? O Edmilson sempre tem muita boa vontade, mas não foi ele não. Liguei para o irmão: socorre lá que está doente. Correu lá, o irmão buscou ele, levou para o hospital. O médico falou: ele está com coágulo na cabeça, alcoólatra, caiu, bateu a cabeça, deu um coágulo na cabeça dele, vai ter que fazer cirurgia. Se operar, ele morre. Se não operar, ele morre também. O médico falou. E a mulher dele falou: Pastor Júlio, se operar ele morre, se não operar ela morre também. Aí a mulher dele falou: opera. A mãe dele falou: deixa morrer. Aí a mulher dele: opera. E a igreja em oração, irmãos. O poder da oração da igreja é algo sobrenatural, aleluia. Irmão, é por isso que o diabo não gosta que você ora. É por isso que é tão difícil orar. Os frequentes da reunião da oração da igreja aqui dão glória a Deus. Olha, ficou fraco. Você está entendendo? E nós orando. Todo culto eu falava: vamos orar, irmão, vamos orar. E o médico, e a mulher que era casada, né? Ele era casado, então a mulher que tinha mais autoridade. O médico falou: então, se a mulher está mandando, assina o termo, ele vai morrer, mas eu vou operar. Operou. A igreja orando. O médico falou: vai morrer. Aí operou e ele não morreu na operação. Aí a mulher dele falou: ai, graças a Deus ele morreu. Aí eu disse para a firma: ô pastor, o médico falou que ele ia morrer, mas ele não morreu. Eu falei com ela: irmã, o médico falou que ele vai morrer, mas o dono da vida entrou com a providência e ele não morreu. Aí o médico falou assim: ele não morreu, está de coma, mas ele não vai acordar do coma. Está sedado, precisa de respiração, e não sei o que, 3 dias depois ele acordou do coma. Aí o médico falou: tá bom, mas ele vai precisar de respiração mecânica a vida inteira. Uma semana depois tirou a respiração e ele respirou sozinho. E algum tempo depois ele saiu do hospital, foi para casa, sem andar, todo atrofiado, pele e osso, dessa finurinha, o rapaz, com a cabeça que assim, ó, né? Cortou aqui assim, tirou o osso. Ele ficou sem osso. Parece que colocaram o osso em outra parte do corpo dele para ela não se perder. Parece que foi isso que fizeram. E eu fui lá ver ele. Ele não falava. Estava na cama. E a igreja em oração. Repreendendo o mal. E a Bíblia. E aí, irmãos, nós fomos lá. A esposa dele falou assim: pastor, agora tem que levar ele no hospital, você ajuda nós e tal. E aí eu falei: eu ajudo. E aí, irmão, lá vai eu levando no hospital. Eu tenho uma hérnia de disco, porque eu carregava ele da cama, levava ele até no meu carro, colocava dentro do carro, levava no hospital, tirava no colo, eu no colo, pegava, eu sozinho, pegava ele no colo, botava, tirava. E um dia eu comecei uma dor na coluna aqui assim, eu falei: gente, onde é que eu comecei essa dor na coluna? Aí eu pensei: esse rapaz que eu estou carregando está me matando a minha dor na coluna. E eu falei: ô Jesus, por que eu estou carregando ele? Aí Jesus falou comigo. Sabe o que Jesus falou comigo? Você lembra que ele ficou na igreja, Jesus, você não carregou ele com você? Você lembra? Agora você vai carregar ele no colo.
Você lembra que ele ficou, você deixou o novo convertido para trás? Jesus falou comigo, você deixou ele para trás, né? Agora você fica carregando ele no colo. E eu carregando ele no colo. Irmão, e num dia que eu estava carregando ele desviado, alcoólatra. A mulher dele não era crente. E eu tô lá, falei, eu vou ganhar pelo menos a mulher para Jesus. Eu tô sapecando Jesus na mulher e falando de Jesus. E aí eu olho para trás assim, irmão, aquela aguaceira descendo na cara dele. Eu falei, ó, abre a janela, porque ele tá suando muito. Aí ela falou assim, não é suor não, é lágrima mesmo. É lágrima? Ele tá entendendo o que está falando? Por que ele tá chorando? Eu falei, porque toda vez que fala de Jesus, ele chora. Eu falei, meu Deus. Aí Jesus me deu mais uma sapecada. Eu falei, você quer Jesus? Você quer Jesus? E ele, eu falei, meu Jesus. Quando chegou na casa, botei na cama, carreguei do carro, fiz o apelo, ele confessou Jesus, fiz o apelo para a mulher confessou Jesus também, os dois aceitou Jesus, irmão. Os dois entregou a vida deles para Jesus. A morte perdeu, a enfermidade perdeu. E ele começou, irmão, a comer e a engordar. E para colocar aquele homem na cama, graças a Deus, ele estava fazendo fisioterapia, né? Aí começou a melhorar alguma coisa. Aí, quando eu já estava começando, dando uma arrastadinha, eu fui, arrumei uma cadeira de roda. Aí, falei, vamos, esforça, vamos cadeira de roda. Ele falou, não, colho. Eu falei, que colo o quê, rapaz? Já chega. Que colo o quê? Que colo o quê? Você está me matando, você já está gordo. O rapazinho já estava gordo, todo torto. Que colo o quê? Vai descer para a cadeira. Irmão, e o homem andou. E um tempo depois, o homem fez ainda mais uma filha. Aquele que ia morrer segundo a medicina ainda fez uma filha na mulher. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que o diabo determina para uma pessoa é a morte. Mas Jesus Cristo é o dono da vida. E Ele tem poder para restaurar, para curar, para levantar. Ele é Deus, Ele pode. Aleluia! Era necessário uma intervenção divina. Amém ou não amém? Esse menino aqui também, a Bíblia está contando para nós o que ele precisava de uma intervenção divina. Só Deus, hein? Desde a infância. Eu estava contando para vocês que eu carreguei esse menino, eu sei o que é o pai. Esse pai passava com esse moleque, carrega para lá, carrega para cá, chama um médico, tem um curandeiro, tem não sei quem, e ninguém resolvia o problema deste menino. A coisa chegou ao desespero. O pai ficou desesperado com a situação ao qual este menino encontrava. E sabe por que depende de uma intervenção divina? Porque que tinha 3 classes de pessoa. Estou mostrando no 4, mas é 3, estou igual o Chaves, né? Tinha 3 classes de pessoas que esperava-se que fizesse alguma coisa e não fazia. Sempre que o diabo está trabalhando, sempre aparece uma turma que você espera que faça e não pode. Por isso eu vou falar com você, preste atenção. Pare de depender de homens. Existe um Deus que é maior, que está com as mãos estendidas sobre a sua vida e que te dá autoridade e poder para vencer a Satanás e os seus demônios. Para de esperar nos homens. A Bíblia conta aqui que tinha uma multidão. Olha aí, primeira classe que eu quero falar de pessoas. Uma multidão que estava lá. Uma multidão que estava andando ali. O curioso, sabe? Toda vez que há uma ação demoníaca, os curiosos querem saber. O fulano de tal tentou suicídio. O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? Não é? O casal ali brigou. Não, eles brigaram? Por que eles brigaram? Olha lá o quebra-pau. E o capeta está nadando de braçada. A pessoa está com um problema lá. E aí, o que aconteceu? Essa Emi que está cortando a água dele? É o que? A Copasa? E o diabo está trabalhando. Você está entendendo? A multidão é a turma da selfie. Não é? Você já viu? Você passa, irmão. Você passa. Aconteceu um acidente de trânsito. A cabeça do rapaz está do outro lado da avenida. O sangue está jorrando. Aí tem o outro. Vou bater a foto. Bater a foto. A selfie
A selfie com o defunto. Eu vou bater a foto com a cabeça agora. E uma turma da selfie. Sim ou não? A coisa está tão séria, irmão, que eles estão batendo foto até em culto fúnebre. Estão com o defunto. Outro dia, bate a foto com ele. Bater a foto com o defunto, irmão. A multidão é a turma que não está preocupada com a sua dor. A multidão é a turma que não está preocupada com a sua dificuldade. A multidão é os curiosos. A multidão são aqueles que comentam, que falam. Por isso eu te falo uma coisa: não sai contando a sua vida para qualquer um, não. Seja mais reservado. Não conta, porque às vezes a multidão só atrapalha. Eles comentam daqui, dali, e vai atrapalhando e vai tumultuando. Mas se você fizer o que Jesus falou, entrar para dentro do quarto, fechar a porta e orar ao seu Pai que te ouve em secreto, Ele em secreto te vai responder e a glória de Deus vai manifestar. Não tem demônio que aguenta. A segunda classe eram os fariseus, os escribas. Os escribas eram os religiosos que estavam ali, irmão. Era a turma, eram os crentes da época. Os escribas era como eu e você, os crentes da época. Olha para alguém que está do teu lado e fala: se manifestar um demônio, eu vou te chamar para me ajudar. Fala com alguém. Não. Então vamos inverter. Inverte aí. Você falou assim: se manifestar um demônio, eu vou te chamar para me ajudar. Aí, então inverte. Fala assim: se manifestar um demônio, me chama que eu te ajudo. Você vai me ajudar? Vai. Irmão, quantos são os crentes que ouvem a palavra, que lê a palavra, que entende a palavra, que conhece Jesus, mas quando fala que tem um processo de demônio, ele não está lá para chegar junto. Ele não fala: para me chamar, eu estou aqui. É o que, demônio? Eu vou lá. Qual que é o problema? Qual que é o tamanho? É uma legião? É esse que eu gosto, eu vou lá. Tá igualzinho, tem uma igreja aí que diz que é a primeira igreja que foi fundada, né? A primeira igreja que foi fundada no mundo, diz que é. Aí, quando manifesta um demônio, não chama os líderes de lá, não chama o padre, não chama o bispo, não chama o arcebispo, não chama o papa. Mas pode chamar qualquer crente que ele vai, mas os outros não chamam não, porque eles não vão, eles não resolvem. Outro dia, a Beata, lá de cima, lá do Botafogo, aí me liga: eu estou fazendo um casamento. Aí pastor Júlio, tem um problema espiritual aqui na rua da minha casa, pastor Júlio. Falei: mas a senhora e tal, e o pessoal de sua igreja? E o pessoal de sua igreja e tal? Não, mas é porque é uma coisa mais séria. Eu falei: então vocês estão brincando. Não, porque queria que o senhor ver. Não, eu estou num casamento aqui em Contagem, eu não posso não. Mas aqui, ó, eu vou te dar o telefone de uma irmã aí da minha igreja. E uma irmã, ela vai lá e resolve. Uma irmã. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? O diabo não respeita título. Respeita um crente cheio do poder de Deus, que fala o nome de Jesus com autoridade. Amém ou não amém? Tem um crente cheio do Espírito Santo aqui nessa noite? Tem? Dá um glória a Deus, cheio do Espírito Santo aí para me ouvir. Ô, glória! O diabo, irmã, aí a Bíblia conta dos escribas, estava lá, o povo, mas não podia fazer nada. Eles eram cheios de teorias, mas vazios de poder. Eles eram cheios de argumentos, mas não tinham o poder de Deus sem devassa. Aleluia, aleluia. Estava ali com eles os discípulos. Os discípulos, eles ainda estavam operando na atmosfera da razão. Eles ainda não tinham experimentado Atos capítulo 2, você está entendendo? Eles andavam com Jesus, via Jesus fazendo, e
tudo que Jesus fazia, eles faziam. Jesus falou, vai lá e expulsa. E eles ainda expulsavam um ao outro, mas eles ainda não estavam pagando preço. Por que eles não estavam pagando preço? A Bíblia conta que os discípulos de João Batista chegam lá para interpelar Jesus. E eles falam, mestre, o nosso mestre João nos ensinou a jejuar e nós jejuamos. Mas nós percebemos que seus discípulos não jejuam, não, por quê? Aí Jesus falou assim, olha, enquanto eles estão com o noivo, eles ainda não precisam jejuar. Mas vai chegar a hora que o noivo vai ser tirado. Está entendendo? E aí eles vão ter que pagar o preço. Então eles ainda não pagavam o preço. Ainda não tinha aprendido. Ainda não tinha chegado na lição do jejum e da oração. Está entendendo? Aí aqui acontece, a Bíblia disse, né? Quando ele chama Jesus no particular e fala, Senhor, nós expulsamos tanto, mas esse aí, por que nós não conseguimos expulsar? Aí Jesus falou, essa casta não sai a não ser com jejum e oração. Pergunta para o irmão que está do teu lado, está em dia com jejum e oração? Está em dia? Está em dia? Sabe o que, irmão? Sabe o que, Rose? Se manifestar um demônio lá na rua da sua casa lá, e alguém for lá te chamar, a primeira coisa que você vai pensar, irmão, quando chama um crente para expulsar um demônio, o crente já tem um checklist que ele vai consultando. Estou em pecado? Não, esse aqui já está beleza. Eu jejuei ontem. Qual foi o dia de jejum? Opa, jejuei ontem, beleza. Oração, beleza. Isso aqui tá beleza. Rebeldia, não, tá beleza também. Eu sou crente. Eu sou crente, eu posso ir. Mas se ele fizer um checklist, tiver alguma coisa em falha, a fé já diminui. Tá entendendo? Diminui ou não diminui? A fé já diminui. Não, mas eu vou lá expulsar esse demônio, mas nem jejuei ontem. E o diabo tá olhando para ele, falando assim, agora que eu te pego. E o capeta, irmão, ele é engraçadinho. Ele, na maioria das vezes, ele não sai de primeira, não. Na maioria das vezes, ele fala assim, eu não vou sair. Eu não vou sair. Né? Você sabe da história do comedor de linguiça? Quem sabe? Gente, essa história é velha demais. Que um homem estava na casa dele, comendo linguiça lá. Antes de ir para o culto, ele foi comer. Né? E ele estava comendo lá aquelas linguiçonas Maria Rosa, que esse negócio grandão assim. E estava metendo aquele trem no peito, encheu a barriga e foi para o culto. Né? Quando chega no culto lá, glória a Deus, aleluia, manifesta um demônio. E ele foi para expulsar o demônio. E ele põe a mão e sai demônio, o demônio não sai. Sai demônio, o demônio não sai. Eu não vou sair não, seu comedor de linguiça. Irmão. Aí balança a fé do crente. Mas como é que ele sabe que eu estou comendo linguiça? Se perguntou isso, já era. Mas esse não perguntou não. Eu sou comedor de linguiça, mas você não vai sair nem no nome da linguiça não. É em nome de Jesus, sai. E ele saiu. Sabe por quê, irmãos? O nome de Jesus é poderoso. Aleluia! Aleluia! Amantino cantando. O nome de Jesus é poderoso. Não há quem possa derrotar. O nome de Jesus é poderoso. Não é, Amantino? É o nome de... Pode dar um aplauso para o nome de Jesus. É o nome que está acima de todo nome. É o nome forte. É o nome poderoso. Aleluia. Cheia a baia. Aleluia. 3 classes que não puderam fazer nada. Até que chega o Rei da Glória. Até que chega o homem de Nazaré. Até que chega o Senhor dos Senhores. E ele chega por ali. E ele vai chegando. Irmão, quando Jesus chega, todo mundo já dá espaço. Os escribas já começam a questionar. A multidão já fica admirada. Ele chegou. A multidão fica admirada. E os discípulos já ficam aterrorizados, né? Aí ele chegou e ele sabe que a gente não expulsou. E agora? E agora? E ele, por que vocês estão discutindo aí? Jesus dando de bobo, né? Jesus, como diz a linguagem do Jó, pagando de migué, né? Jesus já sabia da história. Mas por que vocês estão discutindo? O que está acontecendo aí? Aí o pai do moleque, irmão, o mais interessado. O mais interessado sempre é aquele que vai falar com Jesus. O mais interessado é aquele que vai orar. O mais interessado é aquele que vai buscar. Está entendendo?
o mais interessado que o milagre aconteça. Irmão, a igreja tem que ser a mais interessada. A igreja tem que pagar um preço da oração. Olha o tumulto que está o Brasil, irmão. Olha o perigo que nós estamos vivendo. O perigo que nós estamos vivendo. Vivemos um perigo de uma revolução, de quebradeira, de muita morte. Vivemos um perigo de uma intervenção federal do exército. E isso não vai dar bom. Então o que acontece? Acontece que hoje uns param as estradas, outros manifestam-se nas praças. E a igreja, o que ela está fazendo? O que a igreja tem que fazer? Orar. O que nós vamos fazer? Você está orando? Você está orando? Tem que orar, irmão. Aquele pai era o mais interessado. O bicho está pegando, o bicho está trabalhando, o bicho está agindo, mas o pai corre lá: Senhor, é porque eu trouxe o meu filho. E o meu filho, ele tem um problema, é espiritual. É o diabo que está fazendo isso com ele. Olha a conversa do pai. Quando Jesus pergunta: por que vocês estão discutindo? Olha lá no versículo 17. E dentre a multidão, um respondeu: Mestre, eu trouxe-te o meu filho. Qual que é o problema dele? Possesso de espírito imundo. Qual que é o problema dele? Possesso de espírito imundo. Para nós, irmão, conversar sobre isso é de certa forma até fácil, porque a gente já viu muita gente possessa, a gente já viu muita gente endemoniado, a gente já viu o que o diabo faz com as pessoas, a gente já viu. Mas naquela época não tinha essas coisas ainda, as manifestações não eram tão claras, e muitas pessoas achavam que era lunático. Ali esse menino foi interpretado lá em Mateus como um lunático, mas o pai falou: ele não é lunático, ele não é doido, ele não tem outro problema. O meu filho está possesso de um espírito imundo. Irmãos, até a coragem de um pai chegar e falar: meu filho está endemoniado. Sabe o que? Quantas vezes eu sou chamado para orar e falo: ô pastor, mas ele está assim, ele fica rosnando, eu não sei o que é. Sabe sim. Pastor, é que ele fica muito violento, ele quebra as coisas aqui dentro de casa, e eu não sei o que é, sabe? Não tem a coragem de falar. Ele está cheio de demônio, pastor. Tenha demônio na vida desse menino, tenha demônio na vida do meu pai, tenha demônio na vida dele. Pastor, me ajuda. O demônio está pegando meu filho, levando ele para o crack, levando ele para as drogas. Pegou minha filha, levou para a prostituição. Pegou meu irmão e levou ele para o assassinato. O diabo pegou a minha família, o diabo pegou alguém que eu amo. Irmão, bate a mão no peito, assume com coragem. Está endemoniado, está endemoniado. Porque quanto mais rápido vem o diagnóstico, mais rápido vem a cura. O pai não ficou: eu não sei o que é, Senhor, identifica aí e tal. Não, ele está em processo, Jesus. Já pode meter o peito. Eu quero te falar uma coisa. É lógico, irmão, que todos nós aqui temos alguém que vem na nossa cabeça. Todos nós. Tem alguém que vem na cabeça: nossa, fulano, nossa, Bertrão. Se não for a nossa família, é um vizinho, é um colega de trabalho, é alguém. Mas eu quero te falar uma coisa. Hoje você veio aqui receber a notícia: chegou o mais valente. Chegou o mais valente. E a Bíblia me diz que quando um espírito entra na vida de alguém, ele entra com a intenção de matar aquela pessoa. Quando o valente entra na vida de alguém, é valente, sabe por quê? Porque o diabo é forte mesmo. Ele é valente, ele é atrevido. E ele é muito mais valente até que muito crente calça frouxa que tem por aí. Ele é valente. Quando ele entra numa vida, ele trabalha para destruir até matar. Mas quando chega o outro que é mais valente do que ele, o nome dele é Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o criador dos céus e da terra. Eu quero te falar: ele está aqui nesta noite. Ele chegou, ele chegou, ele chegou. Ele raias. Meu Deus, aleluia. Qual que é o problema? Ele está em processo.
O pai não poupou palavras. Jesus pergunta: qual que é o problema dele? Por que vocês estão discutindo aí? Irmão, quando o diabo está agindo, a coisa que mais tem é discussão. É blá blá blá, é conversa. Leva ele para o manicômio. Leva ele, interna ele. Amarra ele. Mata ele. Tem um menino lá na sede, irmão, que estava dando problema para os pais. Meu Deus. O menino tem esquizofrenia. É usuário de droga. E é endemoniado. Meu pai. Aí é forte, né? Aí o trem é terrível. Chegou em casa outro dia, rumor, falou com o pai, começou com as conversas doidas com o pai, que o pai dele morreu, que o pai dele não podia estar lá e tal. Pegou uma peça de 8, dessa de telhado quadradona, começou a cutucar o pai dele. A mãe falou: sai daqui que esse menino vai aprontar. E o menino foi andando atrás do pai, aí começou a bater no pai com um porrete. Foi bater nas pernas do pai, e o pai saindo fora. E o menino, irmão, levantou o porrete para dar na cabeça do pai. Mas quando ele desceu o porrete, o pai colocou o braço, quebrou o braço do pai na hora, assim, crente, pai. A vizinhança toda, todo mundo tem um argumento. Um lá viu a situação, gritou com ele, ele andou, estava tão em processo que ele andou para o lado do vizinho também com um porrete, deu uma porretada no vizinho, foi só uma, e o vizinho tomou o porrete dele, mas deu nele, tanto desmaiou ele de porrada também. Gente, e o comentário, aí todo dia, irmão, quando você está com problema, o que tem de médico para dar receita, sim ou não? Sim ou não? Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Faz, mas na hora que der o BO, a consequência, ninguém vai sumir não. Falou com o pai: por que você não matou ele? Ele faz isso, porque você não pega o porrete, dá uma porretada e mata ele. Vai, mata ele, depois quem vai pro xilindró? O menino tem esquizofrenia e o pai é são. Vai pro xilindró. O pai matou, e aí? Eles bem ter matado. Aí, irmão, é a multidão que só sabe conversar, é a discussão. E Jesus chega, irmão, e pergunta: qual que é o problema? Meu filho está possesso, traz ele para me ver. Traz o problema, traz para mim. Estou falando com você nesta noite, sabe o que? Jesus está aqui. E Jesus, se você esquecer tudo que eu preguei aqui hoje, Giovana, tudo, pode esquecer tudo, só não esquece uma palavra. Jesus está aqui agora falando: traz para mim, traz para mim, eu quero ver. Traz aqui, traz, pode trazer. Eu quero ver o menino, eu quero ver ele. Traz. Quando trouxeram o menino, só em ver Jesus, o capeta já começou a espumar, a rilhar os dentes, já começou a rosnar. Só de ver o Rei da Glória, ele já começou a ficar louco. E começou a dar para um lado e para o outro. A Bíblia disse, irmão, que o estado desse menino era tal que o diabo pegava ele, jogava na água, outra hora jogava no fogo, jogava na água, jogava no fogo, com a intenção de matar. É o relatório do pai. É assim que o diabo muitas vezes faz com a gente, já viu? Irmão, você não percebe não? Às vezes o diabo trabalha assim. Ele te dá, ele coloca uma dívida na sua vida. Aí você está lutando contra aquela dívida, aí vem um dinheirão. Vem um acerto de conta, um dinheirão. Quando você pega aquele bolão de dinheiro, eu fiquei rico. Aí o diabo deixa você pensar que ficou rico. Ao invés de você pagar a dívida, você vai gastar com outra coisa. Aí você vai ver, aumenta a dívida, você vai ficando mais bagunçado. O médico fala: Rose, você está com pressão alta. Aí você vai lá, tratando, mexendo na comida, fazendo academia e tal. Aí o médico fala assim: uai, até que deu uma melhorada. Aí vai, agora eu estou curado. Aí você volta a fazer tudo de novo. Sim ou não, irmão? Você está com guerra espiritual, você cai na oração. Aí você, graças a Deus, Deus está operando. Aí você para de orar. O diabo te joga na água, te joga no fogo, te joga na água, te joga no fogo. Ele quer te deixar doido. Irmão, mantenha uma regularidade. A sua vida na mão de Jesus. A sua vida na mão de Jesus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia me diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Todo-Poderoso, descansará, descansará, descansará. Devlaia roxa.
regularidade na mão dele. Vou morar lá. Aonde? No esconderijo do Altíssimo. Aleluia. E lá eu não temerei o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que propaga ao meio-dia, nem a mortandade. Eu não vou temer, porque no esconderijo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. Quando chega lá, o endemoniado Jesus já ordena para o demônio: sai dele, espírito surdo e mudo, sai dele. E o menino deu uma agitada e pá, caiu no chão como morto. Irmão, os carniceiros ainda estavam lá. E aí falou: morreu. Aí viu, nem Jesus pôde fazer nada, morreu. É assim, irmão. Quando você entrega a sua vida para Jesus e vem para a fé, acontecem situações que parece que piorou. Sim ou não? Sim ou não? Irmão, o dia que eu falei que eu ia para a igreja converter, nem converter não ia, eu ia só visitar a igreja. Minha família, Rosa, me cercou. Eu me lembro que eu fiz jejum no dia, não sabia fazer jejum, né? Eu não sabia fazer jejum, mas fui fazer jejum, porque eu ia na igreja a primeira vez. Falei: ô Deus, esse cara está me enchendo tanta paciência para me ser crente, eu vou fazer um jejum aqui, porque ele está muito chato. Se o Senhor tem que fazer alguma coisa na minha vida, faz. Aí eu fiz jejum e fui bater laje. Eu voltei de lá, irmão, mole, arado de fome, arado. Aí, não sabia como é que era o negócio. Aí eu cheguei lá, minha mãe tinha feito uma comida de domingo daquelas, uma Coca-Cola em cima da mesa. Eu não peguei leve não, irmão, eu já meti a cara. E pá! Eu comi até estalar os olhos, porque o cérebro da gente demora um pouquinho a falar que você tá cheio, aí você sempre compra um pouquinho a mais. E eu não comi um pouquinho não, eu fui até. Aí de repente o cérebro falou: acabou. Aí disse que saco vazio não para em pé, mas cheio demais também, irmão, ó. E eu virei os olhos. Eu lembro, irmão, como fosse hoje. Parecia que tinha um monte de demônio voando em cima de mim. E eu tava... Aí minha família... Aleluia, é o crentezinho. Essa passava a mão em cima de mim assim: o crente, aleluia, vai converter agora. E aquela guerra espiritual. Eu falei assim: só de eu falar que eu vou na igreja, já tá assim. Vou caçar a igreja de crente nada, mexer com a igreja de crente nada. Vou mexer. Irmãozinho, aleluia. Aí eu dormi, capotei dali, irmão. Quando eu acordei, já estava na hora do culto. Eu acordei mais ou menos melhor, mais ou menos. Aí foi: eu vou nesse culto, e fui. Jesus me salvou. Jesus me salvou. Rapazinho que eu pregava, falei para Jesus, para ele, quando ele começou, foi na igreja uma vez, foi pregando, foi na igreja uma vez, e ele entrou numa batalha espiritual tão grande. Aí deitou na cama dele de noite, e aí diz ele que ele escutava um vendaval. Tinha um pé de abacate muito alto na casa dele. Ele escutava um vendaval lá, e ele olhava, e ele via o pé de abacate rodando igualzinho parafuso. E o pé de abacate rodava igual parafuso, e depois desrodava e rodava igual parafuso. Ele via isso, irmão. E aí ele falava que aquele vendaval soprando, e ele cobriu a cabeça e ficou com medo daquele negócio. E o vento soprava. E ele fica: meu Deus! E aí, quando ele descobre a cabeça, tinha um homem desse tamanhozinho, com a cabeça desse tamanho, olhando para ele. Quando ele descobre a cabeça e viu aquele homem olhando para ele, ele gritou: mamãe, mamãe! Aí a mãe dele veio desesperada pro quarto. Falou: o que foi, meu filho? Ao homem, ao homem. A mãe dele: que homem, menino? Vai dormir, rapaz. E a mãe dele não vendo nada. E o demônio lá perturbando ele. Perturbando. Aí no outro dia ele veio me contar, e eu falei: rapaz, esse é o capeta. Eu vou te ensinar a expulsar o capeta que está lá na sua casa atrás de você. Aí ele falou: Júlio. E ele me dava uns beliscão na nuca. Falei: o capeta está fazendo carinho na nuca dele. Me dava uns beliscão na nuca, Júlio. Eu falei: rapaz, eu vou te ensinar como é que expulsa demônio. Você vai ter que expulsar ele. Quando ele chega em casa, a mãe dele fala: o quê? A mãe dele falou com ele: filho, não mexe com esse trem de crente não, porque todo mundo que mexe com esse negócio de crente
só dá esses problemas. Irmão, se você decidir entregar a vida para Jesus, sempre vai parecer no início que é pior, mas no final é melhor e a vida eterna. E a vida eterna. Amém ou não amém? Caiu lá, parecia que estava morto. Aí Jesus vai lá e pega a mão do menino. Ô menino, levanta, rapaz. E o menino já estava escutando. Sabe por quê? Porque o Rei da Glória repreendeu Satanás, liberou a cura e deu para aquela família a vitória. Aleluia! Aleluia! Irmão, hoje Jesus tem vitória para você. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso, dá glória a Deus. Fica de pé. Fica de pé. Jesus tem vitória para você. Aleluia. Aleluia. Os inimigos são espirituais e Jesus tem vitória para nós. Jesus está aqui, irmão. Ele está operando. Jesus está aqui. Você lembra? Fecha os seus olhos e vê. Fecha os seus olhos e vê. Eu te pedi para não esquecer só uma coisa da pregação. Pode esquecer tudo. Você não pode esquecer uma coisa. Quando ele chega, quando ele chega, ele não mede o tamanho do problema, o tamanho da circunstância, o tamanho do demônio. Se ele não olha se é legião, ele não olha se é capetinho ou se é capetona. Jesus, ele chega e fala: traz para mim, traz aqui, deixa eu ver, vem, deixa eu ver, traz para mim, traz. É hora de você entregar para ele, é hora de você começar a orar, vai. É hora de você começar a falar, vai, fala com ele. É hora de você falar o nome. Aquele pai, irmão, ele não hesitou não, ele não chegou como um mineiro comendo pelas beiradas e falando: ah, Jesus, eu tenho um menino que está possesso de demônio, eu tenho um menino que o diabo está querendo matar ele, eu tenho um menino, se o senhor pode, deflaça, irãos, alamaia. Jesus perguntou: se eu posso, xarai, minha beblaia roxa, miriblaia roxa, se eu posso, nome de Jesus, onde franebla surianda labachando e canta lá, Jesus, vai operando, Jesus começa a trabalhar, Jesus dá vitória. É guerra espiritual, irmão. É guerra contra Satanás e os seus demônios. Não cochicha no ouvido do diabo, porque o diabo não é namorado pra você ficar cochichando no ouvido dele. Fala forte, fala com autoridade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus agora. Sei que prender bunimianda lamanai. Nós estamos aqui para declarar a vitória, a derrota de todo principado e potestade, a derrota das forças espirituais da maldade, que leva a fazer aquilo que não quer, que leva a sentimentos que não quer, que leva a pensamentos que não quer, pensamento suicida, pensamento de morte, pensamento de derrota, pensamento de inferioridade, pensamento de orgulho. Agora, Raibon de Freio, cadeias quebrar. Aleluia. Chama o Jesus agora, chama o nome dele, clama por ele, fala: Jesus opera, Jesus manifesta lá em casa, na casa do meu vizinho, do meu irmão. Oh Deus, opera agora na casa da minha mãe, meu Deus, opera. Liberta da idolatria, liberta da feitiçaria, liberta da violência. Senhor Jesus, não era casa, ó Pai amado, vai lá na casa do meu filho, Senhor amado, liberta, Senhor amado, da depressão, do suicídio, da morte, liberta ele agora.
Sim, Deus. Oh, eita glória, eita, Vreneraias. Em nome de Jesus, ó Deus, começa, Pai amado, a transitar no meio da congregação, a abalar as estruturas do inferno. Começa, Senhor amado, a andar aqui dentro, ó Pai amado, forte, com pisadas, ó Deus amado, de autoridade. Ó Deus, os demônios ouvindo os tropéis do exército de Deus a transitar no meio da congregação. Ó Deus amado, provindos, ó Deus amado, para a vitória, provindos, ó Pai, para a guerra, provindos, ó Pai amado, para derrotar todo o poder das trevas, todo o mal, tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que atrai, Senhor amado, tristeza, depressão, inferioridade. Agora, Deus, Rei, chamade passo de raias. Entra na guerra comigo, irmão. Ora, abre a boca, chama Jesus. Ora, é guerra. Se aquele pai ficasse caladinho, nada acontecia. Cadeias quebrar. Ei, xeremianda lamana lamassúria. Rei, prandei balabachara balabaraia. Meu Jesus da glória. Meu Jesus da glória. Quer oração para libertação? Quer entrar na guerra aqui no altar? Vem. Se tiver alguém querendo oração para libertação sua ou de alguém, vem aqui no altar. Eu vou orar com você, vou orar por você. Você quer oração? Pode vir aqui no altar, aqui em cima, perto de mim. Oh, glória a Deus.